Bom, o vídeo de hoje é justamente para você que tem ansiedade ou você que conhece pessoas que têm muita ansiedade, para poder entender qual é a raiz espiritual. Então nós vamos falar sobre primeiro da base emocional que desencadeia uma força espiritual e que te conecta a redes energéticas negativas, te mantendo neste ciclo de ansiedade. Então agora é o momento de você compartilhar este vídeo com quem você já sabe que é ansioso e que tem, obviamente, coragem para escutar tudo que eu vou falar, tá certo? E também você deve agora se inscrever no nosso canal, dar um like já neste vídeo, clicar no sininho, porque eu tenho certeza que você vai amar o que eu tenho para te falar. Bom, primeiro vamos entender, o que acontece com uma pessoa, emocionalmente falando, quando ela está com uma ansiedade muito grande. É uma falta do quê? De confiança. Ela quebra a confiança dela com ela mesma e dela com o Supremo. É quando a gente faz assim, ó, pá, não existe mais nada que me conecte ao divino. Então eu tô aqui por minha conta. Então, olha como gera uma ansiedade muito grande. Você imagina uma criança de, sei lá, 3 anos de idade ou 4 anos de idade que de repente se perde dos pais numa cidade extremamente movimentada. Ela ia ficar numa ansiedade muito grande, porque ela perdeu a conexão, a ligação com os pais que a protegem. Nós temos uma força interna e uma ligação interna nossa com o Supremo. E quando a gente perde essa conexão, quando a gente corta essa conexão, automaticamente a gente tem as mesmas sensações que essa criança no meio da rua teria de estar ali abandonado, perdido. E daí o que isso vai gerar? Qual outra emoção que acaba gerando nessa criança que começa a ficar ansiosa? Onde é que eu vou ter que ir? Um medo muito grande. Então toda pessoa ansiosa também tem um medo extremamente intenso, que eles podem até achar que eles não têm este medo, porque eles estão aqui só nessa aflição. Mas o que leva a essa aflição? Também tem este medo. O medo, o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? E agora eu estou sozinha? Eu estou perdida? E com este medo todo de estou sozinha, abandonado, perdido, ele acaba desenvolvendo comportamentos de muito controle. Então, o que eu estou te dizendo é que todo ansioso é um medroso e que é controlador. E por que ele vai desenvolver esses comportamentos de controle? Porque se ele está abandonado, não tem ninguém, olhando por ele, dando uma proteção, trazendo uma força, um alinhamento, ele tem que se agarrar a tudo que ele vê. Então, nessa coisa, ele começa a desenvolver este hábito de controlar, a se controlar tudo ao derredor, porque agora é ele por ele. Não existe ninguém ali para defendê-lo, não existe nada. Então é ele no meio de leões tendo que defender tudo. Então olha o medo dos leões e olha aqui essa questão do controle. Então toda pessoa altamente controladora também é uma pessoa altamente medrosa e que também perdeu a conexão com o divino. E a ansiedade, olhando por um lado emocional, ela está também dentro deste tripé. Então perco a confiança em Deus, automaticamente desenvolvo um sentimento de medo, gero comportamentos de controle e tudo isso me mantém neste ciclo de ansiedade eterna, uma ansiedade que vai consumindo todas essas pessoas. Bom, agora vamos entender energeticamente como é que isso também vai se desenvolvendo. De que forma que isso acaba desenrolando e te trazendo ligações energéticas muito, mas muito sombrias. Em primeiro lugar, se você se desconecta com o divino, e nós todos somos filhos de Deus, filhos do Criador, filhos da luz, me desconecto com esta força maior que me guia, vamos ter que nos ligar a uma outra força. Automaticamente você se liga a outra força que é uma força luciférica, que é justamente a força contrária à força divina, que é a força das sombras. Então vai ter um Senhor aqui que também vai te trazer uma força. É como se Lúcifer falasse assim para você: olha, mas você está sozinho, abandonado aqui nesta cidade, deixa que eu te ajudo.
né? Vem aqui comigo que eu te ajudo, você não precisa realmente de nada destas forças, você não precisa de espírito, você não precisa nada disso. Vem comigo, não é? Justamente aquelas conversinhas que a gente vê em filmes, onde tem lá a força luciférica convencendo, né, a outra pessoa, e você não vai precisar de absolutamente nada. Ah, corta essa! Corta essa você! Você 1000 vezes! E quando a pessoa se conecta a essa força luciférica, automaticamente ela fica com muito medo. É o medo do capeta, né? Porque o que vai fazer ou não? Você está vendendo a sua alma a uma outra força. Você simplesmente se rendeu a uma força que te disse, olha, você não precisa realmente ficar confiando em nada, não. Confia aqui em mim que eu vou te guiando. E daí com o tempo, com o primeiro momento, você fala, opa, legal. Mas no segundo momento, você começa a ver o enrosco que você entrou. E é por isso que o medo vai aumentando. E este medo vai te paralisando. Por mais que um ansioso acha que faz um monte de coisas, ele faz, mas ele não tem os resultados, às vezes, que ele quer. O tanto de energia que ele gasta para fazer não é compatível com o resultado obtido. Então isso tem um desgaste de energia muito grande, uma autocobrança muito grande, que é aquela cobrança de que eu tenho que fazer tudo correto, tudo certinho, senão eu vou ter que prestar conta. E vou ter que prestar conta para uma outra força contrária. Então, olha aqui como que, de um aspecto emocional, onde você se desconectou do divino, você automaticamente se conecta aqui. Que não dá para você ficar simplesmente ao léu. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Então, é nossa escolha ou servir ao divino, ou servir à sombra. Ou sirvo à luz, ou sirvo à sombra. Quem deixa de servir à luz, automaticamente está se vinculando à sombra. E o ansioso se vincula a essas forças luciféricas, essas forças sombrias. E o que acontece quando nós estamos com esta ligação muito forte com a sombra? É a hora que a nossa alma, ela começa a transitar num limo. O que é este limo? É onde você não vai nem para frente nem para trás. É quando você fala assim, você é como se você não fosse de ninguém, né? Se desprendeu. Então, dentro deste limo é onde a sombra se faz presente. E é aqui que você vai se prendendo a redes de energias muito negativas. E por que entrou no limo? Porque se desconectou do divino, né? Teve aquela coisa, então saí, fiquei perdido, entro neste limo, nessa coisa, né, de quem não sou dono de ninguém, vem uma força sombria que te pega, nessa força sombria você, no primeiro momento, se sente confortável, ufa, tem alguém aqui me guiando, né? Tem alguém aqui com quem eu respondo, só que aos poucos você vai sentindo muito medo e vai percebendo que essa força, ao invés de te trazer poder, te tira poder. E daí, para compensar essa perda de poder, você começa a aumentar ainda mais os seus comportamentos de controle. Então, você tem que ter um controle, minimamente o controle de algo, mas quanto mais você tenta controlar, segurar, mais você vai se afundando, mais você vai se sentindo aprisionado. E é neste momento que eu digo que a pessoa está totalmente inserido dentro de uma rede de energia densa, pesada, negativa, obscura, que obscurece totalmente a sua clareza de vida, de visão mesmo do que eu posso fazer ou não. E quanto mais faz, mais vai se amarrando. Porque tudo que está fazendo para ter um autocontrole, controlar tudo mais, para simplesmente ficar... não está vendo e não está tendo realizações onde está numa conexão com a luz. Está numa conexão com as trevas. Você fala assim, uau, Maura, você está me dizendo então que o ansioso está conectado às trevas? Eu sou uma pessoa ansiosa, uma pessoa do bem, e você está me dizendo que eu estou então ligado às trevas? Há uma parte da sua consciência que está aprisionada às trevas. Por isso que a ansiedade é algo que te tira o sono muitas vezes, te deixa numa aflição, não te deixa caminhar. Você faz e as coisas não sucedem. Te traz uma angústia muito grande. A pessoa ansiosa, ela vive numa angústia, numa autocobrança, achando sempre que está fazendo errado, com medo de errar. Porque o ansioso fica assim, e se acontecer? E se não der certo isso? E se não der certo aquilo? Fica nessa, né? Como se tivesse lhe faltando vida, lhe faltando ar mesmo. Então tem uma parte dele que está aqui presa, que é justamente este processo da ansiedade que o prendeu aqui. Aí você fala, legal, Maura,
E agora, o que eu faço? Como é que eu saio dessas redes de energia? Como é que eu restabeleço a minha conexão originária com o divino? É acreditar no processo vida. É começar de trás para frente. O que eu digo de trás para frente? Então, se você veio primeiro, perdi a minha confiança, me deu medo, né? E entrei em processo de controle, então você vai começar aqui a soltar. A perceber o que é que você acredita que se você não fizer, ninguém fará. E que tudo tem que estar em cima do seu controle. Por que esse comportamento é iniciado por você? Porque, de repente, você está o quê? Sem ninguém. Então, é você com você mesmo. É você com as trevas. Porque nunca é você com você mesmo. É você com um todo nessa interconexão. Então, começa a delegar. Começa a ver e fala assim, olha, isso aqui não faz parte de mim. Isso aqui não preciso fazer. Eu posso soltar, eu posso confiar numa pessoa que ela vai realizar um trabalho. Eu posso estar mais tranquilo, eu posso confiar até no próprio processo de vida, que as coisas vão acontecer no seu tempo, da sua maneira, do jeito que tiver que acontecer. Então isso aqui vai já te afrouxando. E você vai transformar este seu sentimento de medo, né? Como, nossa, vou dar conta. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, porque o medo também está ligado a uma falta de confiança, você vai começar, não, pera lá, eu tenho condições de realizar aquilo que posso. Não posso tudo, mas o que posso, realizo. E é um passo por vez. Então daí você vai também resgatando, ao enfrentar este seu medo desta maneira, a sua confiança. Porque o ansioso, ele quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E daí é impossível fazer as 10 coisas ao mesmo tempo. Você percebe que quando eu falo dessa força sombria, é porque te coloca no enrosco que você, é como se fosse uma onda, você vai e volta tudo de novo. Né? Então aquela história de você simplesmente falar, não, peraí, eu posso isso, não posso tudo. Porque na hora que você começa a achar que você tem que fazer tudo, porque não está conectado a nenhuma força suprema, então é você que tem que dar conta de tudo, você acaba entrando neste processo, nesse ciclo vicioso. Então, para sair deste ciclo vicioso comece a ter comportamentos, a ficar atento aos comportamentos que você tem de controle e pare de controlar. Perceba que o medo que te vem é justamente por você querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Selecione uma das coisas e fala assim, eu posso fazer isso. E daí eu vou realizar isto. E com isso você vai resgatando a sua confiança. E ao resgatar a confiança em você, você também começa a resgatar a confiança no processo vida, porque você vê que as coisas começam a acontecer de uma forma mais suave, sem tanto peso, sem tanta aflição. E aí então você começa a se desvincular destas redes sombrias e a trazer novamente a sua luz originária natural. Então, a raiz espiritual da ansiedade ela consiste neste tripé. Falta de confiança, medo, controle. E, em cima desse estado emocional, você vai justamente se conectar aos aspectos sombrios luciféricos, onde você vai perceber, poxa, eu não tenho uma coisa, mas eu vou ter outra. Com isso, você vai gerar este medo que vai te paralisar diante das coisas que você tem que fazer e até a sua visão fica conturbada e vai cada vez mais, através do controle, se amarrando. Você mesmo vai se amarrando em redes de energias que vão te aprisionando. Porque o ansioso, ele se sente preso. Ele se sente, eu posso tudo, mas não posso nada. É essa aflição que começa a aumentar dentro dele. Então, essa raiz espiritual, ela está justamente sendo sedimentada porque você colocou um outro senhor no seu coração. O senhor luciférico. E não o senhor da luz. Essa é a grande raiz. Essa é a coragem que você tem que olhar. E daí, na hora que você fala assim, como é que eu vou sair disso? Estes passos que eu te dei. Certo? Começa a tirar, né? Abrir mão de controle, a confiar em pequenas ações, vão fazendo pequenas coisas e com isso você resgata a confiança em si. Então, esses passos que você vai dando, esses comportamentos que você está dando, comportamentos pertinentes a quem está conectados à luz. Bom, então agora você já sabe qual é o componente emocional da ansiedade, o que isso acarreta espiritualmente, qual é a raiz que te prende e qual o caminho para você sair disso. Ok? De uma forma bem sintética
eu passei isso aqui para você. E agora, você também vai passar esse vídeo para outras pessoas, compartilhando com quem você sabe que está vivendo isso. E depende da própria pessoa ter esta consciência e esta força de vontade de dizer não. Não vou ficar preso a isso. Vou para outro caminho. E não é que você vai simplesmente sair da ansiedade porque isso é ruim para você só. Isso simplesmente está aprisionando você a um núcleo energético negativo. E que você vai olhar para isso e falar assim, opa, eu decidi vir para cá. Eu decido ir para lá. A escolha em viver luz e sombra é nossa. Existe luz e sombra, mas cada ser humano escolhe o caminho que quer trilhar. Então, se você está na ansiedade intensa, diferente de você ter uma ansiedade por uma questão pontual, então às vezes acontece alguma coisa, aquilo te gera uma pequena ansiedade, que é algo pontual, então não é que você entrou né, num ciclo de ansiedade constante, algo pontual que possa ter te gerado, mas que rapidamente você restabelece o seu equilíbrio. Então aí você ainda não se conectou. Agora, quem é ansioso direto e que se denomina assim, e que está assim por pequenas coisas e grandes coisas, já entrou neste ciclo. Então aqui é que existe o mal. Então olhar para isso com a seriedade que é isso e fazer a liberação. Toda liberação do nosso ser, ele se dá quando nós vamos na raiz espiritual. E daí a hora que a gente olha e fala, nossa, é isso? É um momento que nos dá até um pouco de vergonha. E fala, como é que eu pude me ligar a isso? Como é que eu pude abandonar a força da luz na minha vida e me prender a essa força? Este movimento nosso de sair da luz e ir para a sombra é um processo egóico. Porque em algum momento você achou que ao se prender aqui, você teria mais poder. Que essa é a sedução luciférica. E daí quando você menos percebe, este poder, pelo contrário, te tira o poder. Quando estamos no caminho da luz, o nosso poder é conduzido com a luz e ela se amplia. Quando estamos no caminho das trevas, o nosso poder é entregue às trevas e as trevas aumentam e o nosso poder diminui. Então essa, né, é a quem você servirá. A expansão da luz ou a expansão das trevas. Sendo que numa você cresce e se expande junto. Na outra, o mal se expande e você definha. É quando, não, a gente tem aquelas historinhas de Lúcifer, que ele fala assim, me dê apenas a sua alma. Né? Quando você fala assim, a alma, né? O que você vai fazer com a tua alminha? Né? Esses filminhos que a gente vê dessa forma e que depois a pessoa fala, nossa, né? Vendi a minha alma por acreditar que teria mais facilidades. Então, é este caminho que a gente escolhe de aparentes facilidades que são extremamente difíceis, espinhosos e dolorosos. Bom, então é isso, né? Compartilha esse vídeo, dê um like neste vídeo, aliás, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, toca no sininho. É isso aí, acho que eu falei certinho, não estou nada ansiosa. Até mais.